Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre um privilégio estar com os irmãos e nessa noite nós vamos continuar meditando no livro do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Hoje nós vamos de novo ao capítulo 6, né? Nós vamos ao trecho final em que o apóstolo Paulo fala sobre a liberdade do poder do pecado. E aqui Paulo vai ressaltar que aqueles que ainda não foram libertos do pecado, aqueles que ainda vivem de forma sistêmica presos ao pecado, eles são escravos do pecado. Ele vai construir toda uma argumentação para mostrar que aqueles que ainda vivem flertando com o pecado são escravos do pecado, mas aqueles que foram libertos em Cristo Jesus, esses são escravos da justiça do Senhor. Então vamos ler juntos Romanos 6, a partir do versículo 15 até o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhe transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Versículo 19. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem entregar-se como escravos à vida de justiça para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Pai, nessa noite, que o Senhor possa falar conosco através desta palavra, que sejamos confrontados, Pai, e que o Teu Santo Espírito nos conduza ao conhecimento daquela que é a Tua vontade, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, o apóstolo Paulo aqui vai continuar a sua argumentação baseada em perguntas e respostas. Nós vimos isso no domingo passado. Então, ele vai levar a sua audiência a refletir sobre a sua condição pecaminosa. E Romanos é um livro por meio do qual Paulo apresenta a sua crença no Evangelho de Cristo Jesus. E diante desse texto aqui, que aponta a síntese do Evangelho, que é a obediência ao Senhor, a compreensão da graça, mas a obediência ao Senhor, a gente extrai pelo menos 3 lições importantes, 3 lições fundamentais. A primeira lição é que nós somos livres do pecado, mas nós somos escravos da justiça do Senhor. E os versículos de 15 a 8 nos apontam muito bem isso. A graça que nos libertou não nos concede uma carta de autorização para que nós pequemos livremente. E tem muita gente por aí que acha que só porque levantou a mão uma vez na vida dizendo que aceita o Senhor Jesus, ele tem total liberdade para cometer aquilo que o seu coração deseja. O próprio Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esse é um princípio bíblico que a gente precisa sempre ter em consideração. A gente não deve viver pelo pensamento de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós sabemos que existe isso. Nós sabemos que existe a graça, mas a gente não pode abusar. Como nós vimos, a graça se renova sobre aqueles que reconhecem a sua condição pecaminosa, mas aqueles que buscam de forma desenfreada pelo seu próprio prazer, pelo seu próprio pecado, sobre eles a ira também se renova. Nós vimos isso quando nós estudamos Romanos 1.
E um dos grandes desafios missionários, meus irmãos, que nós temos na atualidade, quando a gente olha para a igreja de Cristo no Brasil e no mundo, é a necessidade de nós evangelizarmos novamente os crentes. Muitas pessoas que estão há muito tempo dentro das igrejas já perderam os princípios mais elementares da fé. Essas pessoas vivem nas nossas comunidades, elas conversam conosco, elas andam conosco, mas muitas delas estão submersas nos seus pecados. Elas não abandonam as velhas práticas. Essas pessoas são escravas dos seus pecados. Não conhecem a liberdade que há em Cristo. E aqui, quando a gente olha para a igreja de Roma, uma igreja formada por gentios, pagãos, que vinham com toda aquela carga do paganismo, adoração de muitos falsos deuses, todas aquelas coisas abomináveis, aquelas práticas de idolatria, e formada também pelos judeus que se orgulhavam de ser o povo escolhido do Senhor, e isso fazia com que eles se sentissem muito superiores. Então aqui a gente tem exemplos distintos de pecados, e todos esses pecados afastam essas pessoas do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo aponta, olha, o pecado, esse pecado, ele precisa ser abandonado. Vocês que foram libertos pelo Senhor, vocês não podem continuar vivendo como escravos do pecado. E aí ser escravo significa obedecer aquilo em que você crê. O problema é que nem sempre nós cremos no que é certo. Aqueles que se tornam escravos dos seus pecados, eles decidem obedecer aos seus desejos. E esses anseios, esses desejos levam majoritariamente à morte. Já os que decidem servir a Deus, eles seguem um caminho de obediência. E aí essa jornada é uma jornada de justiça, justiça que aponta para a vida eterna em Cristo. Aqueles que não são escravos da justiça de Deus, esses são escravos dos seus pecados. E quando a gente olha aqui Paulo e a audiência, Paulo está escrevendo para uma audiência que não era mais escrava do pecado. Eles foram libertos, ele escreve num incentivo para que eles reflitam sobre o seu passado. Então, ele diz, vocês foram libertos da escravidão por conta dos ensinos que foram transmitidos a vocês. A palavra aponta para a liberdade, aponta para a verdade que nos liberta. E muitas vezes existem pessoas que crescem na igreja e essas pessoas não compreendem a palavra que liberta. Vivenciam anos e anos e muitas vezes pessoas que chegaram ontem à realidade da igreja têm de fato vidas grandemente impactadas, libertas, de fato, dão frutos, mais frutos do que pessoas que estão há muito tempo na igreja. Essas pessoas foram libertas dos seus pecados. E por isso que eu digo que o grande desafio, não só eu digo, muitas pessoas, muitos especialistas, pessoas da área da missiologia, dizem que esse processo de ir para os povos não alcançados, esse processo precisa continuar, mas nós precisamos olhar também para a realidade das igrejas já constituídas. Muitas pessoas se ajuntam, participam deste corpo, mas nem sempre professam a mesma fé na vida prática. Nem sempre têm, de fato, uma vida com Cristo. Paulo nos lembra, então, de que o pecado não é mais o nosso Senhor. Irmãos, o pecado não deve nos dominar. O crente não pode flertar, não pode namorar com o pecado. O nosso objetivo é caminhar na direção que agrada a Deus e não na direção do nosso coração. E muitas vezes isso é difícil de romper, mas nós precisamos entregar nas mãos do Senhor. E nós temos dificuldade. Todos nós, e aí eu me incluo nisso, todos nós temos dificuldade em desapegar. Quem já viu aquele comercial lá da OLX, do desapega? Parece engraçadinho, e é engraçadinho o comercial,
mas aquilo é um reflexo do que é a natureza humana. Nós temos dificuldade em desapegar. A gente quer ter o controle de tudo. Se alguma coisa foge do controle, a gente já fica desesperado. Hoje eu fui trabalhar cedo e a minha internet de casa não estava funcionando. E aí eu trabalho no home office e muitas vezes eu tenho o horário para entregar os materiais lá. E a internet não funcionava, eu ligava, desligava o modem, né? Aquela coisa básica de você ligar lá e não funcionar. E eu falei assim, Senhor, me ajuda, não sei o que fazer. E aí, quando eu fui ver, simplesmente o negocinho lá de conectar a internet não estava... Porque o meu não conecta automaticamente, né? O meu computador, Mistérios da Lenovo, ele não conecta automaticamente, eu preciso ir lá. Eu falei, nossa, é um erro básico, né? Muitas vezes a gente no momento de desespero, a gente pede, Senhor, nos ajuda, e coisas básicas a gente não faz. A gente não ora. A gente não passa tempo investindo tempo em oração ao Senhor. A gente não presta atenção nas circunstâncias. Às vezes a gente está com a resposta na nossa cara, é só ir lá, ativar, conectar. E não vai. Passei 10 minutos lá tentando acessar a internet, não foi, era só conectar. A gente precisa entregar, a gente não pode ficar retendo as coisas. O Senhor quer que nós entreguemos tudo a Ele. Segunda lição, o pecado só causa vergonha. Versículos de 19 a 20. Aqueles que se deixam ser escravos do pecado, meus irmãos, conscientes do erro, essas pessoas devem voltar aos seus corações à justiça do Senhor, que é fiel e bom para perdoar aqueles que verdadeiramente se arrependem. Todos nós devemos sempre voltar os nossos corações ao Senhor. Aqueles que têm os seus pecados cometidos todos os dias. E olha só que surpresa, todos nós pecamos todos os dias. Então, nosso coração deve ser sempre voltado ao Senhor, pedindo que Ele perdoe os nossos pecados. Nós devemos ter um sentimento sempre de arrependimento, de consciência desse pecado. Olhando, voltando os nossos olhos para Ele. Aqueles que andam, então, de mãos dadas com o pecado, pouco ligam para o que é certo ou errado. Mas os justos, meus irmãos, eles se preocupam em fazer o que é certo e esses querem fugir dos erros. Aquele justo, consciente do seu passado, ele se envergonha das velhas práticas. É isso que Paulo está falando, daquilo que ele fez e o distanciou do Senhor. Irmãos, eu passei muito tempo longe da igreja, depois de uma perda muito marcante para mim, que foi a perda da minha mãe. Volta e meia a Noemi fala para eu dizer sobre esse testemunho, porque ele foi muito significativo. E olha, quando eu observo o passado, eu vejo do buraco em que Deus me resgatou. O buraco de onde Deus me tirou. E a gente precisa olhar as pessoas que estão lá fora. Elas estão presas em muitas armadilhas, em buracos profundos. E a gente vira a cara, fazendo de conta que não é com a gente, que a gente não tem responsabilidade com isso. Mas hoje é o último dia de vida de alguém. Aquela senhora que estava lá no restaurante que desabou no centro de São Paulo, vocês ficaram sabendo? Não passava certamente pela cabeça dela que hoje seria o último dia dela. Será que ela ouviu do Evangelho? Será que alguém teve a oportunidade de falar sobre este Jesus que liberta e pode tirá-la, poderia tirá-la da profundeza do seu pecado? Porque todos pecam e todos estão destituídos da graça do Senhor. Todos precisam da graça do Senhor. Meus irmãos, então o justo, ele se envergonha dessas velhas práticas. Só que assim, quando a gente olha para as pessoas que ainda vivem dessa forma sistêmica, se esse pecador, ele ainda não sente vergonha ou repulsa do seu pecado, isso é um grande problema. Se o pecado é apenas uma vírgula no longo texto da sua vida, esse é um grande problema, porque Deus te chama para virar uma página da sua história.
onde o pecado não seja mais o senhor da sua vida. Deus não quer que a gente se apegue ao pecado como se fosse um bem nosso, um filho nosso. A gente precisa sempre buscar a presença do Senhor nas nossas vidas, porque é Ele quem transforma histórias. A gente viu aqui, a gente, na verdade, sempre vê vídeos da Cristolândia, certo? São vídeos muito emocionantes. No domingo passado, por exemplo, a gente viu aqui a entrega da doação dos leites que as mensageiras e os embaixadores do rei fizeram lá à unidade de Parelheiros. Gente, se nós não choramos com aquilo, se nós não nos emocionamos, se a gente não sente alegria com aquilo, nós estamos mortos por dentro. Nós estamos mortos, porque trabalhos como o da Cristolândia, por exemplo, em que as pessoas vão lá na porta do inferno para buscar essas pessoas que estão com a vida completamente destruída, é Deus operando. E nós devemos nos alegrar com isso. É o braço da igreja que vai onde o Estado ignora a existência. Quantas e quantas histórias. Eu sonho com um dia em que nós teremos um bom documentário, um bom livro, alguma coisa que registre a história de transformação dessas vidas. Porque a gente não se dá conta. Quantas e quantas pessoas que estão aqui, até debaixo desse teto, têm história transformada graças a esse projeto, graças à ação do Senhor. A gente precisa se alegrar com o que Deus tem feito. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite angustiado, orando por alguém que precisa da ação do Senhor, precisa do cuidado do Senhor, porque essa pessoa está escravizada pelo pecado. Mas eu te apresento aqui, o único que pode solucionar todas as coisas, que pode transformar, é Cristo Jesus. Não é você e não sou eu que vamos operar alguma coisa. É o Senhor. Ele opera a grande obra. É Ele quem pode. E o que nós podemos fazer? Nós podemos orar. E nós devemos orar constantemente. É isso que Paulo escreve. Em 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar. A gente tem que orar em todas as circunstâncias. E além de orar, a gente tem que pregar a palavra. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 4, a partir do versículo 2, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Muito ensino falso por aí. Muitos falsos líderes, pessoas que dizem coisas que aquecem o nosso coração, os desejos do nosso coração, e as pessoas estão abandonando a sã doutrina. Irmãos, é só a gente ver a realidade no meio evangélico hoje em dia, as atrocidades que existem. Olha o testemunho que nós temos dado. E parece até que é um disco repetido, né? O mesmo disco que sempre venho aqui e falo, olha o testemunho, mas é isso que nós somos confrontados com isso. Eu sou confrontado com isso, eu que trabalho com o meio evangélico, eu sou confrontado com isso todos os dias, o pastor Neto, todos os líderes são confrontados com isso. Meus irmãos, o testemunho que nós temos que dar para esse mundo, nós fomos chamados para ser sal e luz. Mas muitas vezes a igreja tem sido trevas na vida de alguns, na vida de algumas cidades. Nós devemos pregar a palavra e o Espírito Santo se encarregará de germinar a semente no coração de cada um. E a palavra, é a palavra que precisa ser pregada, não é a nossa opinião, é a palavra. Porque é a palavra que confronta pecados, é a palavra que coloca o pecador contra a parede e chama para um arrependimento. A gente tem que estar pronto para confrontar com sabedoria, baseado na palavra, mas também para que nós sejamos confrontados,
Porque aqueles que são direcionados pelo Espírito Santo do Senhor, essas pessoas são amáveis, são mansas quando elas são confrontadas pela palavra. E ela tem uma mudança de rota. A pessoa dá uma volta de 180 graus e corrige os seus atos. Porque é essa a orientação do Senhor para as nossas vidas. Terceiro ponto, nós somos chamados para a vida eterna em Cristo. Os últimos versículos aqui. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. Crente em Cristo, meus irmãos, deve ter a sua vida baseada na santidade, em novos atos e uma nova mentalidade de vida. Aquele que nasceu de novo, a partir do momento em que o Espírito habita na sua vida, não pode ter as velhas práticas. Aqueles desejos absurdos do passado, não pode continuar sendo criança. A vida com Cristo é uma caminhada para amadurecimento. Cristo é formado em nosso caráter. É por isso que onde há luz não pode habitar as trevas. Aquilo que nós fazíamos quando nós estávamos longe do Senhor, presos ainda ao nosso pecado, não pode ocupar espaço. E há uma luta no processo de santificação. É a nova natureza comandada pelo Espírito, batendo na velha natureza, constantemente. E a tendência, o normal, é que a nova natureza sempre ganhe qualquer confronto. É que a velha natureza vai diminuindo. Se na vida de alguém isso não está acontecendo, é porque, na verdade, não há nova natureza. Porque a nova natureza sempre ganha. Ela sempre tem que vencer. E você sempre vai diminuindo com a velha natureza, para que o Senhor ocupe cada vez mais espaço na sua vida. O pecado não deve ser mais a razão da nossa existência. O tempo de escravidão que leva à morte ficou para trás. Como escravos da justiça, como escravos de Deus, é para a vida eterna que nós caminhamos. E aí a palavra que o apóstolo Paulo usa, sempre a falar sobre escravo no original, vou gastar aqui o meu grego um pouquinho, é doulo. E aí, doulo significa ser ou tornar-se inteiramente dominado por alguma influência ou pessoa, considerada como sendo propriedade legal de outro. Você não é seu. Você não é seu. Você é do Senhor. Você não é mais um produto do seu pecado. Antes, todos nós éramos filhos do nosso pecado. Éramos propriedade daquele pecado que não saía das nossas vidas. Mas o Senhor nos resgatou. E agora nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E Ele nos cuida, e Ele nos exorta, e Ele nos ama. E o salário do pecado é conhecido, é a morte. E a morte em 3 esferas distintas. Primeiro a morte espiritual. A pessoa que ama o seu pecado, que não quer largar o seu pecado, ela já não se incomoda mais em cometê-lo. Aquilo é mais uma atitude quase cotidiana. E aí há um esfriamento espiritual. Essa é a morte espiritual. A pessoa já não se incomoda mais. E aí, a segunda morte é a morte física. Porque todos nós vamos morrer por consequência desse pecado. E a terceira morte é a morte eterna. A morte eterna é passar a eternidade longe de Jesus. Esse é o pior castigo que alguém pode ter. E o problema é o esfriamento espiritual da igreja, que não se importa com essas pessoas que estão perdendo as vidas lá fora. Eu falei aqui no sábado para os jovens que é muito legal movimentos evangelísticos que existem por aí através de grandes shows. Ok, cumprem um propósito, mas não adianta nada. Nós temos super shows em vários estádios ao mesmo tempo, se aquelas pessoas que entregaram as suas vidas a Cristo não forem discipuladas.
se não houver igrejas que façam acompanhamento com essas pessoas. Essas pessoas serão perdidas pelo caminho. A igreja de Cristo precisa ser sensível para entender a importância do discipulado. E todos nós, como discípulos de Cristo, precisamos discipular e sermos discipulados. Esse é um propósito que nós temos que caminhar juntos, irmãos. Se você não tem alguém com quem você tem caminhado numa jornada de discipulado, procure um líder, procure os pastores desta igreja. E não deixe de aprender e vivenciar aquilo que o Senhor tem para a sua vida através do discipulado. É uma jornada de crescimento. E nós precisamos seguir juntos. E aí Paulo destaca que há uma dádiva, um presente. Esse presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aqui a cada capítulo Paulo vai construindo toda a sua argumentação. No capítulo 7 ele vai nos dizer sobre a lei e a prisão a Cristo. Não é a lei que justifica o homem, mas é Cristo. E é por isso que não é possível ser filho de Deus sem Cristo. Tem muitas pessoas que por vezes tentam, com boas obras, com algumas boas práticas, elas acham que conseguem levar a vida com Deus em banho-maria, mas é impossível ser filho de Deus sem Jesus. Não existe barganhas com Deus. Nós só chegamos a Ele por intermédio de Jesus. E se você que está aqui nós temos já pessoas já com tempo de caminhada, né, com Cristo, mas se você que está nos acompanhando pela internet ainda não aceitou a Jesus, Ele espera fazer grande obra na sua vida. E para isso nós precisamos entregar os nossos corações, sempre, porque o processo com Cristo, a jornada com Cristo é uma conversão diária. Todos os dias nós devemos nos converter, nos arrepender dos nossos pecados. E quando a gente vai confessar o pecado, eu sempre falo que assim, a gente tem o péssimo hábito de confessar pecado, de cometer pecado em vários pecados, e a gente confessa no atacado. A gente fala, Senhor, me perdoa por todos os pecados que eu cometi hoje. Mas a gente precisa confessar os pecados por varejo. A gente tem que dar nome para os pecados. Porque a partir do momento que a gente dá nome para os pecados, Senhor, eu menti, eu xinguei, eu falei mal daquele fulano que me cortou no trânsito, eu briguei com a minha esposa, eu gritei com o meu filho. Tem que dar nome. Porque aí é um processo já do Espírito trabalhando no seu coração para que você tenha o comportamento alterado pelo próprio Espírito. É para nos confrontar mesmo, para que nós nos envergonhemos, para que a gente olhe para trás e fale assim, essas práticas não são as práticas que são esperadas de um filho de Deus. E aí todo dia o Espírito está trabalhando na nossa vida, porque é um processo de santificação. A ideia é que amanhã eu seja um filho de Deus melhor do que eu fui hoje. Hoje eu sou falho, amanhã eu também serei falho, porque nós ainda estamos no tempo imperfeito. Nós caminhamos para o tempo perfeito em Cristo. Mas a gente precisa ter muito claro essa ideia da santificação. Nós estamos nesse processo de santificação. E a santificação aponta para a nossa total dependência do Senhor. Nós não dependemos do nosso pecado, nós não estamos mais ligados ao nosso pecado. O pecado não grita mais no nosso coração. É o Senhor quem nos conduz. Aquela confiança que o Senhor esperava do povo no deserto e que não veio, Ele espera do seu povo. E nós devemos confiar nele plenamente, para que a gente não cometa os mesmos erros, para que a gente não peregrine 40 anos no deserto. Nós precisamos confiar, obedecer, viver uma jornada que aponta sempre para Ele, com os nossos atos, com a nossa confissão constante, com a nossa oração, com a nossa leitura da palavra. Precisamos caminhar para a maturidade, irmãos. Essa é a palavra do Senhor e que nós sejamos sempre confrontados por ela. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Completa ela, Senhor, nos nossos corações e que possamos
ainda neste culto e também no restante da noite, aprender mais o Senhor e ter contato contigo sempre, Pai. Obrigado por tanto, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.